Bora para a previsão do tempo, às 6h49, ó, quem já está com a gente? Bom dia, Bárbara. Muito bom dia, Marta, muito bom dia para os nossos madrugadores também. O que vem por aí, semana começando? Vem uma montanha-russa no tempo, é isso? A gente estava brincando aqui nos bastidores que essa semana vai ser meio bumerangue, assim, aquela coisa vai e volta. O tempo firma um pouquinho, de repente volta a chuva, firma de novo e fica nesse looping. Não é uma chuva significativa, mas ainda assim é o que a gente está vendo lá na rua agora. Aquela semana começando com cara de poucos amigos, Marta. Por isso que eu já olho para esse lado daqui para contar para vocês que aquela frente fria que se instalou, sim, durante o fim de semana, ela continua com a gente, tá? A segunda-feira começa e também termina, já se prepara, com céu fechado em toda Santa Catarina. Como eu dizia, aquela frente, ela continua aqui com a gente e mantém o tempo instável. No estado inteiro, vejam vocês aqui pelo nosso mapa. É bem verdade que aqui, ó, entre o oeste e o sul, e aí eu tô falando para as regiões que ficam mais próximas ao nosso vizinho gaúcho, ao Rio Grande do Sul, essa chuva hoje, ela pode vir um pouquinho mais persistente, mais forte em alguns momentos, portanto, oeste, serra e sul do estado, sim, tem chance de ela vir até com trovoada acompanhada em alguns momentos, além de um pouquinho mais volumosa, acompanhada de trovoadas. Já nas outras regiões, aí a gente tem mais trégua de vez em quando, mas o sol quase não aparece, tá? É aquele dia de tempo bastante encoberto, ameaçando chuva a qualquer hora, por vezes mais persistente nessas regiões que eu falei, então já prepara, leva o guarda-chuva por precaução, mesmo que seja um pouquinho, aquela chuva molha bobo em algumas regiões, sim, mas a gente sabe que já deixa o tempo mais borocochô, com cara de poucos amigos, e se ficar muito tempo, sim, é aquela chuvinha molha bobo, né? Ela acaba pegando mesmo. Nas temperaturas, não esperem grandes mudanças do que a gente já vem sentindo na prática, tá? Por causa da nebulosidade, as temperaturas não têm condições de subirem tanto. Portanto, hoje, percebam vocês, as máximas mal passam dos 21 graus, como é o caso aqui de Itajaí. Diria também que Joinville pode chegar nisso, mas no geral, percebam que o nosso mapa está abaixo dos 20 graus. É uma tarde com sensação de frio, sim, especialmente onde? Em Caçador, em Joaçaba, com 16, 17, em Criciúma, o termômetro estaciona durante a tarde na casa dos 18 graus, Chapecó bem pertinho disso, com 19, o restante do mapa na casa dos 20, e aí a exceção Lages, onde os termômetros ficam ali na casa dos 15 graus, bastante frio sim, ou seja, Marta, a gente está começando a semana aí com cara de poucos amigos sim, por conta de uma frente fria, já explicando para vocês o que é que está acontecendo. São Pedro mandou uma frente fria que se estabeleceu ontem, e aí a previsão foi certeira nisso também, estabeleceu ontem, a chuva já começou a aparecer em algumas regiões, e aí para essa segunda-feira o que a gente tem é mais do mesmo. Detalhe, esse bumerangue que eu falei que essa semana ia ser meio bumerangue, meio vai e volta, é porque em algum momento aí da semana a gente começa a firmar o tempo sim, viu, Marta? Mas é aquela coisa, firma só para animar e depois vem mais uma chuvinha. Ou seja, aquela gangorra, aquela montanha-russa para nossa semana. Precisamos conversar. Quer saber. Exatamente, daqui a pouquinho você volta para saber quando é que o pessoal se programa para fazer atividades ao ar livre, enfim, né? A pessoa passa a fofoca para metade para vocês acompanharem a gente com bastante detalhe, tá bom? Bárbara, até já. Até já, gente. Bora para a previsão do tempo? No tempo não tá tudo azul não, né, Bárbara? Não, tá com cara de poucos amigos, bem coberto, bem instável. Começamos a semana assim, Marta. Muito bem, a gente já viu chuva lá no sul do estado, né? Mas o tempo tá carrancudo em várias cidades, pelo que os nossos repórteres mostraram ao vivo. Bem fechada de norte a sul, de leste a oeste, tá difícil. Hoje a gente não vai encontrar uma região com tempo muito aberto não, viu? É isso, gente. A segunda-feira começa e termina com céu fechado em Santa Catarina. Aquela frente fria que chegou no fim de semana, ela ainda está aqui com a gente, mantém o tempo bastante instável em todo o estado. Entre o oeste e o sul, para as regiões que estão mais próximas aqui ao nosso vizinho gaúcho, ao Rio Grande do Sul, a chuva ao longo do dia pode ser um pouquinho mais persistente, em alguns momentos vir mais
mais forte e até com trovoadas. Já nas outras regiões, aí essa chuva dá uma trégua de vez em quando, mas o sol ele quase não aparece, tá? É aquele dia de tempo bastante encoberto, então já separa o guarda-chuva por aí. Se está saindo de casa agora, essa é a dica. Mesmo que seja aquela chuva molha bobo, a gente sabe que é melhor levar. Na dúvida, leva. Outra coisa, não esperemos grandes mudanças na temperatura para hoje também, tá? Por causa da nebulosidade no céu, as temperaturas não sobem tanto. A máxima hoje não passa dos 21 graus, aliás, 21 aqui em Itajaí é exceção, porque no geral, boa parte do nosso mapa abaixo disso. A exemplo aqui de Caçador, Joaçaba, Criciúma, Lages com 15, 16, 17 e 18. Aí agora sim, Chapecó com 19, uma tarde fria também. E no restante, Blumenau, Capital, Joinville com 20 graus. Então se preparem, é uma tarde sim com sensação de frio. Agora vamos aproveitar, já que a gente repassou aqui os recados para hoje, é mais do que justo a gente dar uma espiadinha para ver como é que o dia está começando lá fora nas principais regiões e cidades de Santa Catarina. A gente começa ao vivo com Jaraguá do Sul na sua tela. Nuvens muito baixas, céu extremamente carregado e 17 graus nos termômetros. Jaraguá do Sul para hoje pode chegar aí a 20, 21, não deve passar muito disso. O nosso bom dia agora é para o pessoal do Oeste, a exemplo de Chapecó que aparece aí na sua tela e também mostram o céu com uma montoeira de nuvens. E vai ser essa boa quantidade aí ao longo do dia. Me parece que caiu uma chuvinha por lá, eu olhando daqui, parece que a pista está um pouquinho translúcida, 17 graus no momento, e a chuva já deu um oizinho lá para Chapecó também. Será que está assim Balneário Camboriú? Na sua tela, Balneário Camboriú, tempo fechado, céu e mar da mesma cor, fechadinho da Silva, 17 graus também nos termômetros. E é um bom dia para o nosso litoral norte catarinense, bem com carinha de poucos amigos. Assim a gente começa a nossa segunda-feira. E aí eu tenho certeza que depois de ver essas imagens aí, os recados para hoje, vocês estão pensando aí do outro lado e já estão imaginando como é que vai ser a nossa terça-feira. Será que continua assim? É bem verdade que essa frente fria, ela se afasta a cada dia um pouquinho mais do nosso estado, tá? Mas ela ainda provoca alguma chuva e eu diria que é especialmente para áreas aqui do meio oeste, em direção ao nosso litoral, ainda é possível ter alguma chuvinha, tá? Não é o tempo todo, é intercalado com períodos de melhoria. O que é esse período de melhoria? Pausa na chuva, então é aquela coisa, vai e volta, aquela chuvinha que vai e volta por vezes mais fina, mais fraca, de repente ela aparece de novo, não traz risco de ocorrências, tá? Meteorológicas falando aqui. No oeste, eu diria até que o tempo ele volta a firmar um pouquinho ao longo do dia, aparece mais o sol por lá, mas vamos lá, gente, não se animem, tá? É aquele sol bem querendo aparecer, disputando com as nuvens no céu, não tem muitas aberturas, não tem céu limpo, tá? Então, no geral, é aquele vai e volta, de repente, uma espiadinha do sol, aí volta a chover, aí a chuvinha fica mais forte. Vocês conhecem, é aquele dia com carinha bem borocochoxa de poucos amigos, sim. Nas temperaturas temos algumas mudanças pontuais e vale repassar o alerta aí para vocês, tá? Porque as temperaturas caem ainda mais. No geral, os termômetros ficam mais baixos em comparação com hoje. Percebam que aí a gente não tem nenhuma região nem perto ali do 21, 22. Para amanhã, boa parte do nosso mapa, falando de máximas, variando de 15 a 18 graus e não passando muito disso. Prepara para a tarde gelada, então. O amanhecer, claro, vai ser com sensação de frio. Aqui a gente está falando de uma terça-feira iniciando com 7, 8 graus em Caçador, Joaçaba, Chapecó, Lages, Blumenau. Percebam aqui bastante friozinho, sim, mas o destaque é essa tarde gelada, bem abaixo dos 20 graus. Eu já quero repassar com vocês a nossa semana
todinha, para todo mundo ficar muito planejado e já está na ponta da língua o que vai acontecer nessa semana no tempo aqui em Santa Catarina. Primeira coisa de tudo que a gente já vem conversando desde o início dessa edição, é uma semana de tempo instável, aquela coisa bumerangue, vai e volta. De repente dá uma paradinha na chuva, de repente uma espiadinha do sol, aí de repente vem a chuva e fica mais constante, fica mais chatinha. É semana de tempo instável. Bárbara, até quando? Pelo menos até sexta-feira. A gente pode ter alguma trégua aí no meio disso, alguns períodos de melhoria, uma tarde um pouquinho mais estável, mas no geral é aquele vai e volta porque tem novas áreas de instabilidade se aproximando da segunda metade da semana para frente, tá? Temos temporais isolados? Temos algum risco sim, a gente precisa monitorar, não é algo extremamente preocupante, mas vale a gente ficar de olho. Amanheceres frios, continuamos com isso, e tardes amenas para geladas, tá? Como amanhã. No geral, não temos, Marta, tardes aquecidas, não temos dias extremamente estáveis como a gente viu semana passada. Foi uma sequência de dias muito estáveis com o sol aparecendo, céu de brigadeiro, inclusive, em muitos dias. Para essa semana não, tá? Esquece, reseta, nova configuração para essa semana. Aliás, a primeira semana oficial, vamos lá, né? De agosto, começando então com um tempo bastante instável em todo o estado. Volta às aulas molhada para a criançada, para os adolescentes. Não tá com uma carinha muito animadora para eles voltarem, né? Tem que voltar, é hora da verdade, assim, desse jeito. Bárbara, você volta ainda hoje com mais detalhes? Volto com mais detalhes, a gente precisa repassar também o fim de semana, então pode deixar que a gente já vai deixar tudo passado a limpo para ninguém ficar com dúvida aí do outro lado. Obrigada, até já. Até já.